nós ouvimos hoje pela manhã, né? Quem vai pregar? Aliás, isso foi a última parte, o último questionamento do apóstolo Paulo. Quem vai pregar? Porque se ninguém for pregar, não vai haver fé. Sem fé, ninguém vai invocar o Senhor. E não invocando o Senhor, não há salvação. Essa é a ordem cronológica da coisa. Hoje de manhã nós meditamos na parte teórica destas afirmações e destes questionamentos que Paulo escreveu aos Romanos. Eu vou ler novamente o texto que nós vimos hoje pela manhã, porque apenas como recapitulação, porque o texto de hoje à noite é uma história real, não são teorias, não são ensinamentos, algo que aconteceu e que a gente vai ver exatamente isso que Paulo afirmou e questionou aos Romanos. Vamos abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Foi o texto de hoje de manhã e eu quero usá-lo como base, como introdução para esta mensagem agora à noite. Romanos 10, versículo 9. Eu quero encorajar você a compartilhar o blog da sua igreja, a convidar pessoas a acessarem o blog da igreja, porque o meu blog, porque lá existem N mensagens, tem mensagem lá de mais de 2 anos que tem ali, e a pessoa vai poder navegar no blog, ler e ouvir mensagens. Então, essa é uma das maneiras da sua igreja, na pessoa do seu pastor, evangelizar para milhares de pessoas. Se cada um aqui, que tem uma lista de contatos, convidar pessoas para acessar o blog bispopedrobittencourt.wordpress.com, quantas pessoas vão ser atingidas, e é uma maneira também da gente evangelizar. Vamos ler esse texto, que foi o texto que nós estudamos e ouvimos hoje pela manhã, Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Deus hoje nos deu várias pérolas através desse texto. Eu confesso que muitas coisas faladas aqui não tinha e não estavam no meu esboço. Eu quero até esse vídeo da mensagem da manhã, que eu quero extrair algumas coisas que eu não tenho aqui, que o Espírito de Deus me inspirou no momento para falar. Versículo 11: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que Deus te abençoe. Vamos sentar. Deixa eu só fazer um resumo, porque Raquel não estava de manhã, a Ilma não estava de manhã, estava dando aula. Só os demais estavam aqui. Apenas para não boiarem, vou recapitular rapidamente. Dos versículos 9 até o 13 dessa epístola, Paulo faz 5 afirmações, e aqui nos versículos 14 e 15, Paulo faz 4 questionamentos sobre as condições divinas para que haja salvação.
A primeira condição de Deus é que não há invocação se não há fé. Se não tem fé, ninguém invoca o Senhor. Pelo menos não consegue invocá-lo para ser salvo. Não consegue. Muita gente invoca, chama por Deus no desespero. Nós vimos na segunda condição que não há fé se não ouvirem a pregação. A fé só vem pela pregação da palavra de Cristo. Não existe outra maneira de uma pessoa ter fé. A terceira é que não há pregação se ninguém pregar. E a quarta condição é ninguém pregará se não for enviado. Então a pessoa precisa ser enviada. E isso aí a gente poderia trazer uma série de algumas mensagens. Quando é que uma pessoa é enviada? Quais são as condições que alguém deve ir, deve falar? Que não é o caso agora. E nós vimos também de manhã nesse próprio texto que existe um elogio e um encorajamento para os que fazem este trabalho. Eu quero encorajar você. Quero que você saia hoje daqui encorajado. Que quando a Bíblia fala nessa palavra, usa essa palavra aqui nesse versículo, quão formosos são, está falando de bem-aventurados, de perfeitos, de abençoados. São formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Coisas boas. Bom, de manhã nós vimos a parte teórica do que Deus quer nos falar neste domingo. Agora, neste culto, nós vamos ver a parte prática. Gente fazendo, gente sendo atingida. Por isso que Paulo falou muito tempo depois do que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver, meditar na parte prática destas afirmações, destes questionamentos que Paulo escreveu aos Romanos sobre a salvação em Cristo Jesus, que parece fácil e simples para todo e qualquer ser humano, mas não é. Não é. Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos 8, versículo 26. Ou seja, Paulo ainda não tinha sido jogado ao chão na estrada de Damasco quando isso aqui aconteceu. E a gente vê que ele se converte, ele vê Estevão ser apedrejado, ele pega autorização para aniquilar com os crentes lá em Damasco. Ele vai na direção desses crentes, ele cai por terra, fica cego por um período. Ananias o ajuda, Ananias vai ao encontro dele, Barnabé vai discipulá-lo e ele desfruta dessa salvação, a qual ele começa a compartilhar, evangelizar, e aí ele escreve inúmeras epístolas, várias epístolas, das quais uma foi aos Romanos, em que nós vimos isso. Então, olha só que coisa interessante. De repente, Paulo, quando escreve aquilo, ele está falando do seu próprio testemunho. Não há salvação se Deus não for invocado, e Deus só pode ser invocado se houver fé, e só pode haver fé se alguém pregar o Evangelho. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o quê? O profeta Isaías. Então vamos nos transportar lá para esta época, vamos lá para essa estrada, exatamente aqui nessa estrada no deserto. Havia este homem que tinha ido a Jerusalém buscar a Deus. Esse etíope, um eunuco, fala o nome dele. Eunuco não é o nome dele.
E Etíope era o local onde a naturalidade dele. A Bíblia diz que um anjo do Senhor falou com Filipe. Esse homem estava indo para a casa dele, estava voltando. Filipe estava em Samaria. E aí o anjo diz: dispõe-te, não vai arrastando o pé, vai com disposição para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém, porque ele tinha, o eunuco estava saindo de Jerusalém. Então o anjo está dando as coordenadas para Filipe, naquele lado do sul, no caminho que desce, no caminho que vem de Jerusalém, porque tem um camarada ali, está perdido, lendo o profeta Isaías. E ele veio de Jerusalém, porque ele veio de um culto de adoração. Ele soube deste culto de adoração. E Filipe levantou-se e foi. E aí estava o etíope lá nessas condições aqui que eu estou falando para você, dentro lá do carro, vindo de Jerusalém. Ele foi para o culto para adorar. E ele estava de volta, lendo o profeta Isaías. Aliás, o livro do profeta Isaías é o tremendo evangelho do Velho Testamento. Exatamente o livro que ele deveria estar lendo, só que ele não estava entendendo nada. Aqui nós encontramos a história deste homem. Ele era um tesoureiro, não era uma pessoa qualquer, ele era o tesoureiro da rainha. Ele era um homem poderoso que foi a Jerusalém para adorar a Deus. Ele foi em busca de Deus, mas ele não encontrou Deus. Ele não encontra Deus. Então cai por terra esse negócio de quando a gente quer, a gente vai lá e encontra e acha Deus. Não, ele foi e não encontrou. Ele foi para o lugar certo. Ele foi para o culto certo, culto de adoração. Enquanto ele retornava através do deserto, o etíope lia o profeta Isaías e ele lia em voz alta. Eu acho que isso aqui é um dado importante, porque como é que uma pessoa num carro sozinho começa a ler em voz alta? Ele não está lá lendo, A Bíblia diz que ele lê ao ponto de Filipe ouvir, do lado de fora do carro. Então ele não estava lendo em pensamento. E aí diz aqui que através de um anjo, Deus através de um anjo falou com Filipe, que estava em Samaria, para com disposição encontrar esse homem, para compartilhar e ensinar a palavra que gera fé. O etíope estava com boa vontade, estava catando, buscando, querendo, frequentando as reuniões, mas na verdade ele não entendia nada. Filipe, quem foi esse rapaz? Foi um dos 7 diáconos separados para cuidar da assistência social da igreja em Jerusalém. O que ele estava fazendo em Samaria? É porque depois que Jesus falou que eles deveriam aguardar do céu o batismo, o poder do Espírito Santo, eles deveriam sair de Jerusalém para anunciar Jesus, para dar o testemunho. Mas eles resolveram todo mundo ficar em Jerusalém. Jerusalém era a zona de conforto deles. Ninguém ali estava disposto a aventurar. O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Mas a questão é que Jesus falou que era para fazer. Ninguém foi. Bate uma tremenda perseguição em Jerusalém. E isto veio de Deus, esta perseguição, que cada um vai para um lado. E Filipe vai parar em Samaria. E lá em Samaria, ele começa a fazer o que ele deveria ter feito sem a perseguição. Então, quando a gente não faz de maneira tranquila, pode acreditar que
vai começar a dar uma coceira na gente, que a gente vai ter que sair da onde a gente está para poder fazer o que Deus quer. Então Filipe vai parar lá. Ele era um dos assistentes sociais da igreja lá em Jerusalém. Então estava servindo arroz e feijão, estava levando as viúvas lá para o SUS, eles estavam trabalhando, estava tudo maravilhoso. Com a perseguição, Filipe vai parar em Samaria, outros vão para outros cantos da terra, e Samaria é virado de cabeça para baixo, no bom sentido, quando Filipe começou a evangelizar aquela cidade. Aquela cidade estava sedenta pelo Evangelho. Dá para você imaginar um pouquinho que existem lugares, principalmente no interior do nosso Brasil, que as pessoas estão sedentas do Evangelho? Você já parou para pensar nisso? Porque a gente acha o seguinte: aqui no Rio de Janeiro a gente tem igreja uma colada do lado da outra. Não tem nada de errado nisso. Eu acho que tem um erro quando aqui tem uma do lado da outra e existem cidades que você anda quilômetros sem ver uma igreja. E isso nesse século, nessa época que a gente está vivendo. Vamos pensar um pouquinho na vida desse rapaz. Porque um dia eu ouvi alguém dizer assim: não, mas eu preciso do sábado para minha família. Não, tem outros que dizem assim: não, mas eu não posso sair daqui porque eu tenho uma igreja para cuidar. Vamos pensar na vida desse rapaz um pouquinho. Esse rapaz estava bem lá em Jerusalém, estava fazendo o que Deus mandou. De repente a perseguição faz todo mundo sair correndo, e ele é um, e ele vai parar em Samaria. Chega em Samaria, ele vira o cara da cidade, desbancando um mágico que havia lá, que todo mundo dava ibope para esse tal de Elimas. Aí Filipe ganha a confiança do povo, e esse camarada concorrente de Filipe começa a se chegar para Filipe, querendo ter o poder que Filipe tinha. Filipe não percebe, não discerne, Filipe traz ele para perto, Filipe quase que ia batizá-lo. Acontece que nesse momento, Jerusalém, onde os apóstolos estavam, eles ficaram sabendo dessa coisa maravilhosa que estava acontecendo em Samaria. E quem estava lá era um diácono. Vamos mandar as autoridades da igreja para ver o que está acontecendo em Samaria. E vai Pedro e João para supervisionar. E esse camarada chega para Pedro e vê Pedro e pregando, e vê Filipe e fala: eu quero isso daí. E ofereceu dinheiro para Pedro, para que o poder de Deus fosse derramado na vida dele. Aí Pedro fala assim: vai você e o teu dinheiro para o quinto dos infernos. É essa expressão que Pedro usa para o cara. Então às vezes a gente pensa assim: coitado, será que não era melhor uma linguagem mais acessível, Pedro chegar para ele, botar a mão no ombro dele, trazer ele assim para o canto da parede e falar assim: olha, não é bem assim, as coisas de Deus não se cumprem. Não, Pedro vai lá e plá! O cara fica apavorado e se implora a Filipe para falar para Pedro não fazer isso não, não botar ele no inferno não. O que eu acho interessante é que Filipe está num lugar cheio de gente. Dava até para construir uma igreja em Samaria, igreja evangélica do início de tudo em Samaria. Quando ele está bombando, quando está tudo acontecendo, acontece isso que a gente leu. O anjo aparece para Filipe e fala: seu tempo acabou aí. E é esse texto aqui que a gente viu: um anjo do Senhor falou a Filipe, ele estava lá em Samaria, e disse para ele: dispõe-te. Não vai reclamando e murmurando, nem chateado não, porque eu estou te tirando de um lugar cheio de gente, está todo mundo chamando, todo mundo fazendo bolo para você de aniversário, todo mundo te servindo cafezinho. Vai com disposição e vai nesse lugar que tem um cara lá que eu quero que você compartilhe a palavra com ele. Aí no versículo, acompanha o texto, 29.
Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Dá para você perceber esse cenário? Ele vai andando de Samaria para encontrar esse carro e ver o carro, e ele está indo, e o Espírito com letra maiúscula, então está falando do Espírito Santo. No versículo 26 está dizendo um anjo do Senhor. O anjo está com letra minúscula, então não era o próprio Deus, era um mensageiro de Deus. Voltando aqui para o versículo 29, então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías, e ele perguntou. Ele chega lá na janela do carro e perguntou para o etíope: compreendes o que vens lendo? Bom, se esse homem estava num culto de adoração, se esse homem tem a Bíblia na mão, o Evangelho do Novo do Velho Testamento, eu acho que ele deveria pelo menos dizer assim: muita coisa eu não estou entendendo, umas pouquinhas coisas. Mas veja qual é a resposta que ele dá no versículo 31. Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. aí Filipe entra no carro. Não lembra o que Paulo falou? Como pode crer se não tem quem pregue? A ordem do anjo para Filipe foi: dispõe-te, chega junto, e ele obedece. E de acordo com o texto que a gente está lendo, parece que o etíope obteve apenas lá em Jerusalém um rolo do livro do profeta Isaías. Ele não consegue trazer Deus com ele. Ele não teve uma conversão em Jerusalém. Parece também que ele não conseguiu encontrar Deus, apesar de ter ido adorar. E com toda certeza Deus não deixou que a viagem desse homem fosse em vão. E está claro e confirmado na prática o que Paulo escreveu aos Romanos no versículo 30, lá do capítulo 10. No versículo 30 aqui, quando ele faz a pergunta, eu, rapaz, eu não entendo nada. Aí eu estou até com vontade de parar de ler. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, minha mãe me deu uma Bíblia de uma capa dura, e eu li por insistência. Eu confesso que eu não conseguia entender. E eu era meio abusado, eu fui lá para o livro de Levítico, Números, Gênesis, aí é que piorou as escritas todas. Filipe subiu na carruagem, pegou o livro, disse-lhe o que significava e direcionou aquele homem para Jesus. Aí a gente pensa: por que Jesus não falou no coração dele? Porque Deus não se contradiz. Deus não muda de ideia. Deus não muda de planejamento. Veja o versículo 32. Ele entrou no carro. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. O que eu percebo aqui? Um homem disposto e disponível a obedecer a Deus.
e não era pastor, e não era apóstolo. Segunda coisa que eu vejo aqui, ele foi aonde Deus mandou ele ir, porque ele ouviu Deus falar. Terceira coisa, ele encosta no carro e ouve. E ele não entra como um professor. Ele faz uma pergunta: você está entendendo? E pronto, desenrolou o nó atado. E o rapaz responde, o rapaz diz: não tenho como, e ele pede para Filipe lhe explicar. Pronto, um catecismo para batizar. Parece uma, nunca pense, uma coincidência ele está lendo Isaías. Não. Uma coincidência, ele está lendo exatamente o texto que está falando da humilhação de Jesus. Não. Tudo organizado pelo Espírito Santo. Amém. Tudo organizado pelo Espírito Santo. E mais. Então, para que o Espírito precisava que Filipe largasse aquela gente toda que precisava de discipulado e vai para o meio do deserto? Porque aquele homem precisava ouvir a mensagem pregada. Pregada por gente. Gente como você, como eu disse hoje, esse trabalho não é dos anjos. Hebreus diz isso. Os anjos têm maior inveja santa de nós, que Deus nos incumbiu de pregar a palavra dele, para que pessoas tenham fé. Os anjos não podem fazer isso. Eu fiquei imaginando aqui porque quando eu leio a Bíblia e vou preparando os textos, eu vou lendo devagar cada versículo, eu paro e penso, me coloco na posição do A e do B. Aí eu fiquei imaginando, se na Bíblia diz em Hebreus que os anjos têm a maior inveja de nós, porque esse trabalho de evangelismo Deus incumbiu a gente, e eles não podem fazer, mas eles gostariam de fazer, porque eles sabem como o produto, o resultado da pregação, de compartilhar a palavra de Deus, o que acontece na vida de uma pessoa, eles gostariam de fazer isso. Eu fiquei imaginando esse anjo que foi incumbido apenas de falar para Filipe ir para tal lugar. Cara, que coisa triste. Imagina, o anjo quer pregar, mas aí ele é enviado por Deus para falar para Filipe ir pregar. Ou seja, o anjo deve ter falado assim: ó, vai para lá e tem cara para tu pregar o evangelho, e ele vai se converter. Sabe aquela raiva santa? Eu não estou aqui julgando o anjo, eu estou pensando, eu estou supondo. E nós que temos este privilégio, nos calamos, deixamos passar 1 mês, 6 meses, 1 ano, com a pessoa passando perto de nós, batendo cabeça. Eu não acredito, me perdoe, eu não acredito que o Espírito Santo não falou nada para você. Não posso acreditar que o Espírito Santo não falou nada para a gente. Onde eu parei? Qual versículo que eu parei? Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou Jesus. Presta atenção. Só há uma coisa em comum entre os crentes e os não crentes. Só tem uma coisa. O que é? O resto não tem nada. Você não pode dizer, nós somos iguais. Não pode. Então você não nasceu de novo. Ou então aquela pessoa nasceu de novo. Só tem uma coisa em comum entre cristãos e não cristãos. Ambos são sedentos pela palavra do Senhor. Só isso. Um é sedento porque está na obrigação de compartilhar esta palavra. O outro é sedento, mas não sabe qual é a sede que está sentindo. Mas a sede é da palavra de Deus. Você pode dizer, eu concordo? Amém. É só isso que nós temos em comum, gente. A palavra de Deus. Fala para quem já sabe. Nós só temos a palavra de Deus em comum com quem não é crente.
como os anjos gostariam de fazer isso. Alguém teve curiosidade lá em Hebreus capítulo 1 e 2? Eu não tenho certeza se é o 1 e 2. Não foi? Capítulo 2. Capítulo 2, qual o versículo? Leia em voz alta, por favor. Hebreus 2. Qual o versículo? 5. Olha só, leia o versículo 5 do capítulo 2 de Hebreus. O que está escrito aí? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, o filho do homem que o visite. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Amém. Voltemos para esse texto aqui. Onde eu parei? No 35. Eu acho que Deus quer para a nossa igreja que todos nós tenhamos a disposição de Filipe. Eu acho que Deus quer para a nossa igreja que cada um de nós sejamos um Filipe, abrindo mão do conforto, abrindo mão da zona de conforto, abrindo mão de tantas coisas. No versículo 36 diz assim: seguindo eles caminho fora. Olha, Filipe está falando, é um estudo. Filipe fez um estudo centralizado na pessoa de Jesus. Começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Falou que Jesus nasceu de uma virgem. Falou que Jesus nasceu numa manjedoura. Falou que Herodes perseguiu e José e Maria tiveram que fugir com Jesus dali para lá, de lá para cá. Falou que Jesus começou o ministério dele com 30 anos, foi batizado no Rio Jordão pelo João Batista. O ministério de Jesus começou. Jesus curou, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E durante 40 dias Jesus viveu entre os seus discípulos, falando das coisas pertinentes ao reino de Deus. E aí Jesus foi levado aos céus. Antes de Jesus ser levado aos céus, Jesus falou com os seus discípulos reunidos: olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder. Poder para testemunhar em Samaria, na Judéia e até os confins da terra, sem deixar de continuar o trabalho em Jerusalém. O problema é que eles se concentraram só em Jerusalém. Então eu vejo Filipe falando isso para esse homem. E a viagem continuou. No versículo 36, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco. E quem disse? Eis aqui água. Vamos ler todos juntos? Já! Eis aqui água. Quem pede que seja eu batizado? Então, eu chego à conclusão que no estudo que Filipe falou, disse: Jesus foi batizado no Rio Jordão. O batismo é um dos passos no processo da salvação. E a pessoa, quando batiza, ela está dando testemunho externo do que aconteceu dentro dela. E Filipe está falando durante a viagem, e o rapaz vê um lugar com água. E ele interrompe Filipe e ele pergunta para Filipe: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Que estudo eficaz esse? Amém. Filipe, o que Filipe respondeu? Filipe falou assim: não, você primeiro tem que entrar na igreja. Depois que você estiver na igreja, nós vamos levar você para a comissão de estudos profundos, teológicos, espirituais e eclesiásticos, para ser batizado nas águas. Você pode até escolher, ou volta para Samaria, ou volta para Jerusalém, de onde você veio. Procura lá o apóstolo Pedro.
Mas tem João lá também. Ou então você vai comigo para Samaria, porque eu já estou com uma igreja boa lá, e eu vou batizar você. Não, Filipe não fez isso não. Filipe respondeu para ele no versículo 37, é lícito, se crês de todo o coração. Viu o que Paulo falou? O que Paulo falou de manhã, no Romanos 10? Não falou de coração? Se crê com o coração, se você crê com o coração, e se a tua boca confessa, e boca confessa o que tem dentro do coração. Então ele faz pergunta por causa do que está dentro do coração dele, colocado no coração pela pregação da palavra. Filipe não chegou e preparou um esboço, como eu preparei e preparo para trazer aqui. Aí Filipe disse, é lícito, se você crê de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio o quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Para o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando nós começamos a Rede Vida, eu falei no nosso presbitério para os pastores que as pessoas deveriam ter o prazer de batizar aquelas pessoas que elas evangelizaram. Mas pastor, bispo, isso é... Isto é bíblico. Isto é bíblico. Não, vamos levar lá para o apóstolo Pedro, um diácono. Acho que a igreja, me perdoe, entendo o que eu quero dizer, eu não estou preocupado com algumas coisas que eu falo, a pessoa estou entendendo diferente. Eu acho que a igreja está omitindo certas coisas e está fazendo com que a igreja ande enterrada. Quando é que esse rapaz ia ser batizado? Na Etiópia não tinha igreja ainda. Ou ele teria que cancelar o retorno dele para a casa dele, ou volta para Jerusalém e pede o apóstolo Pedro, olha, eu tive um encontro com Filipe, ele me falou de Jesus, eu quero ser batizado. E aí Pedro ia, que era todo metódico, o apóstolo Pedro, basta ver a ida dele na casa de Cornélio. Era um cara todo cheio de... Estava arriscado ele chegar para o eunuco e falar assim, olha, esse mês a gente já batizou, vamos marcar uma data. O cara estava já de volta para casa. Está entendendo o que eu estou percebendo? Essa burocracia da igreja para se batizar uma pessoa. Você pode estender a mão e curar pessoas em nome de Jesus. Se você ensinar a palavra que você está aprendendo, você pode batizar uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vejo que a gente enterrou muito, sabe por quê? Para valorizar a liderança. Só a liderança pode, a liderança é que é... Está entendendo? Amém. Está entendendo o que Deus está me fazendo ver? Não é nada novo. Eu não estou extraindo esse livro do apóstolo Tobias, que escreveu isso. Isso aqui é Bíblia, Atos dos Apóstolos, início da igreja. Chegando em determinado lugar onde havia água, o etíope estava testemunhando a sua fé. Eu que estou falando agora, não está no texto não. Ele estava testemunhando a sua fé e obediência à ordenança do Senhor Jesus, que ele não ouviu de Jesus, mas Filipe ouviu de Jesus. O etíope havia se tornado um crente, com todos os erros e falhas que ele aprenderia, mas tem outro barulho que vai tirar o nosso sono. Tem um outro bagulho. Vocês acreditam que esse cara que batizou foi obra do Espírito Santo com um projeto evangelístico de Filipe que não conseguia ver ninguém sem batizar?
O que você acha que é isso aí? Projeto de Deus. Projeto de Deus. Ele se torna um crente, ele retorna para o seu país com alegria no coração. Isso é o que as pessoas hoje em dia ainda procuram. Alguém que lhes mostre o caminho. Como vão crer se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E se eles ficassem lá na perseguição, acomodados em Jerusalém? Ou se Filipe não, o caminho do deserto, não, Senhor, aqui a igreja está cheia, eu tenho muito gabinete para fazer a peça. Você repara que nós atrapalhamos os projetos, atrapalhamos entre aspas, nós dificultamos a obra de Deus. Você acredita que você pode batizar, Jacira? As pessoas ainda estão precisando disso. Alguém que lhes mostre o que fazer. Alguém que lhes mostre o que fazer com base na palavra de Deus. Em Cristo Jesus, presta atenção nisso. E olha, não deixe de obedecer a Deus por medo de algo sair errado. Jesus disse: estarei convosco até a consumação dos céus. Ele vai estar conosco dormindo ou acordado. Quem é o dono da igreja? É o pastor ou é o Senhor? Então não está errado, mesmo havendo joio dentro da igreja. Em Cristo Jesus, Deus salva pessoas para que mais pessoas sejam salvas por Ele. Porque se a pessoa não pregar, as pessoas não vão ter fé, e não tendo fé, não vão invocar o Senhor. E não invocando o Senhor, não há salvação. Porque olha só o que acontece aqui, quando Filipe responde para ele: é lícito se crês de todo o coração, e ele responde e disse para Filipe: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Resposta que Pedro dá para Jesus quando Jesus pergunta em Mateus capítulo 15: quem diz o povo que eu sou? Uns dizem que isso é profeta, outros dizem que isso é Jeremias, outros dizem que isso é isso. Aí Jesus fala: e vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para Pedro: não foi carne e sangue que te revelou, você recebeu a revelação do Espírito Santo. Este homem aqui recebeu a revelação do Espírito Santo. O etíope havia se tornado um crente, já disse. O etíope tomou esta decisão pelas seguintes razões. Presta atenção aqui. Alguém foi até onde ele estava. Alguém direcionado pelo Espírito foi aonde o etíope estava. Aí esta pessoa que Deus mandou, que Deus enviou, falou, o etíope ouviu, o Filipe ensinou, o etíope aprendeu. Isso numa viagem. O Filipe falou da fé em Jesus, o etíope creu e o etíope foi batizado. Versículo 39. Agora acontece o barulho todo. Versículo 39. Quando saíram da água, o que acontece? 40. Pensa comigo, olha só o que passou na minha cabeça. O cara é batizado e é largado. O etíope ficou largado.
O etíope volta para a cidade dele, dizendo só o que aconteceu com ele. Pô, fui numa reunião de adoração lá, não aconteceu nada, eu vim no carro lendo um livro chamado Profeta Isaías. Eu estou lendo lá, não estou entendendo nada, aparece um rapaz, aí ele começa a falar comigo, mandei ele entrar, ele foi falando, o negócio entrou no meu coração, comecei a sentir uma coisa diferente na minha vida. Isso é, a boca fala que o coração está cheio. Com a boca se confessa e no coração se crê. Esse é o processo. Se é diferente disso, não há salvação. Não há salvação. Não houve salvação. A pessoa não foi salva. Eu acho aqui a seguinte coisa: Deus não pergunta para Filipe o que ele precisa, o que ele deve fazer. Quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou. Sabe se ninguém vai arrebatar? A pessoa está aqui, de repente ela some, ela evapora. Isso é um arrebatamento. É isso que vai acontecer quando Jesus voltar. A gente vai estar assim, dois conversando, o crente, a roupa dele vai cair. E o outro vai ficar olhando, meu Deus do céu, cadê o fulano? Fulano foi-se. Filipe foi arrebatado, estava ali saindo das águas com o rapaz, de repente, Filipe desaparece. E o rapaz fica. Falei, quem vai discipular esse rapaz? Eu fiquei pensando nisso. Nós estamos tão preocupados. Ou a gente fica num lugar gostoso que é Samaria, ou a gente está pensando em acompanhar alguém, porque o programa de Deus para Filipe não era a Etiópia. Qual era o programa de Deus para Filipe? Qual era o programa de Deus para Filipe? Cesareia. Cesareia faz parte do roteiro de Deus, de Jesus, quando falou: aguardem vir sobre vós o poder do Espírito Santo. Então, às vezes, em nome de Deus e por vontade de fazer a vontade de Deus, a gente vai parar lá na Etiópia. E Deus não quer que a gente vá para a Etiópia. Deus quer que a gente vá para Cesareia. Eu acho que esses aqui, preste atenção no que eu vou dizer. Hoje, primeiro, sem medo de errar, Filipe não sairia de Samaria, porque lá estava bom demais. E se saísse, como saiu, ia pensar duas vezes. Só não pôde pensar porque houve aí um mover do Espírito para arrebatá-lo. Porque devia pensar como eu penso, pensei e muita gente pensa. Esse homem precisa de um discipulador, porque ele vai para a Etiópia, não temos igreja lá, vou abrir a primeira igreja. Eu vou ser o diácono missionário da igreja do Senhor Jesus. Nunca mais se ouviu falar desse nome? Não acredito que não. Eu acredito que pessoas foram evangelizadas na Etiópia, começando pela rainha dele. Acredito que ele levou tanto o livro, o rolo escrito, como no seu coração impresso pela palavra do Senhor. E eu acho que quando a gente fica confabulando muito, a gente está deixando de fazer o que Deus está mandando fazer, que é Cesareia. Eu acho isso muito interessante e didático para os dias de hoje. Porque com todas as filosofias, com todos os doutrinamentos da igreja atual, eu sinceramente, eu tenho muita inveja da igreja primitiva, porque aqui as coisas aconteciam. As pessoas confiavam em Deus. E quando havia coisas acontecendo, lógico, os apóstolos iam para supervisionar. E ninguém falava o que não fazia parte da doutrina dos apóstolos. Em momento algum, Paulo teve medo de colocar uma igreja na casa do Barão, outra igreja na casa do Alexandre, porque, e olha, Paulo não tinha WhatsApp, não tinha avião para ir e vir. Eu acho que ele dá. Eu acho que as pessoas estão sedentas por algo que elas não sabem o que,
e elas não acreditam mais na igreja instituição, a igreja precisa vestir uma outra roupa para poder fazer a obra do Senhor na vida destas pessoas. Estão entendendo isso que eu estou falando? Rapaz, você vê uma lista de igrejas estabelecidas na casa de pessoas. Não se gastava dinheiro com prédio, com licença, com prefeitura, com engenheiro, com arquiteto, com planta. O evangelho começou a avançar, as pessoas começaram a ouvir, o coração começou a abrir, e pessoas começaram a falar para as pessoas. E o evangelho foi se alastrando, e como chega no Brasil, como chega aqui, e ao chegar aqui a gente coloca ele dentro de 4 paredes. É isso que eu estou querendo me libertar. Eu não estou sabendo me explicar e expressar para vocês o que Deus quer para a gente. Sabe? A gente está preso a um modelo, um formato, uma planta que não está dando certo. Essa planta que existe não dá certo, não está certa. As igrejas lotadas de gente, e esta multidão de gente dentro das igrejas não tem coragem de abrir a boca com o eunuco que está ao seu lado no dia a dia, no meio da multidão, dentro do metrô. Existem crentes dentro dos trens pregando o evangelho. Tem que estar dentro do metrô, tem que estar dentro do ônibus, tem que estar na estação do metrô, tem que levantar clamor, tem que perder a vergonha, tem que perder a timidez, tem que ouvir a voz do Espírito, tem que falar, vamos fazer um círculo de oração aqui, quando a bala pipocar, vamos levantar um clamor aqui. Então eu sou mais a igreja daqui do que a igreja de hoje, gente. A Bíblia diz que a igreja era simpática. Isso não quer dizer que ela não foi perseguida. Esse simpático no original é a igreja era respeitada como uma instituição sem NPJ, que tem Deus como cabeça de tudo. Eu acho interessante que a gente está tão preocupado, gente, em fazer discípulos para nós. Eu não quero fazer os discípulos para mim. Quero vê-los, eu quero ouvir você chegando aqui e falar, bispo, vamos abrir um trabalho na rua tal, número tal, no playground aqui. Vamos fazer. Vamos abrir a casa do Rondinelli, da Viviane, chama os vizinhos, vamos falar, compartilhar a palavra do Senhor. A tua vizinha que não veio, você já convidou várias vezes, vamos fazer um culto, lá chama ela, e vamos cantar de maneira informal, cheios do Espírito, sem essa liturgia que afasta as pessoas. Eu fico imaginando muitos homens de hoje no lugar de Filipe. Quando o eunuco falou, entra aqui, me ajuda, eu paro o carro. Desce você aqui. Levanta as suas mãos, primeiro vamos adorar a Deus, porque Deus merece todo respeito. Ele entra no carro. Ele pega o livro da mão do eunuco. Ele começa a falar. Ele começa a falar de Jesus. Ele não fala de Pedro, ele não fala de João. Ele não fala da experiência que ele teve em Samaria, que ele ganhou a multidão. Esses são os nossos comentários, nossas pregações. Eu fiz, eu vou, eu faço. Eu estou aqui em nome do fulano, do bispo, do apóstolo, do missionário. Esse cara não faz nada disso. Ele diz, eu estou aqui porque Jesus me mandou vir aqui. O Senhor me mandou falar contigo da salvação que Ele tem para você. Isso que você está lendo é o sacrifício que Jesus fez para que hoje você pudesse ter a fé para ser salvo. Nós temos que mudar a nossa mensagem. A igreja tem que mudar a sua mensagem. A igreja tem que parar de escolher a zona de conforto. A igreja precisa ir onde tem gente com sede da palavra de Deus. Eu quero compartilhar 5 coisas para encerrar, depois dessa exposição toda, dessa história real, no caminho para a Etiópia, no deserto.
no caminho que vem de Jerusalém, que desce de Jerusalém em direção à Etiópia. A primeira coisa é: quantos e quantos, e eu quero que você pense nos que rodeiam você. Quantos e quantos, semelhantemente ao etíope, estão indo, vindo, frequentando lugares de adoração para buscar a Deus, mas não encontram? Tem pouca gente aqui. Quero que você pense nas pessoas que te rodeiam. Entenderam isso que eu falei? Quantos e quantos, semelhantemente ao etíope, estão indo, vindo, frequentando lugares de adoração para buscar em Deus, mas não encontram? Aí você tem a palavra, por que você não lê? Mas ele estava lendo. Ele estava lendo como muita gente está lendo. Segunda coisa, pense nas pessoas que rodeiam você. Quantos e quantos, semelhantemente ao etíope, têm a Bíblia, leem a Bíblia, mas não entendem nada da Bíblia. E pior, tem aqueles que ainda querem ensinar o que não conseguiram entender. E é tão grave isso. Terceiro, quantos e quantos pastores, eu me incluo nisso, líderes missionários, filhos de Deus, de verdade, são filhos de Deus, precisam largar, abrir mão da zona de conforto para alcançar os etíopes que não estão conseguindo encontrar o Senhor Jesus, e não vão encontrar. Eles não vão conseguir alcançar Jesus se alguém não for enviado e pregar a palavra para eles gerar fé no coração deles, para eles poderem invocar o nome do Senhor. Eles não vão conseguir encontrar. Estão vendo a responsabilidade que está diante de nós? Você que está aqui, olha para mim. Percebe a responsabilidade? Outra coisa, quantos e quantos pastores, líderes, missionários, filhos de Deus estão agindo de acordo com os padrões pré-estabelecidos, padrões humanos, institucionais, razão pela qual houve a perseguição em Jerusalém? Eles estavam debaixo de um padrão pré-estabelecido. Vamos ficar aqui. Mas Jesus falou para a gente: não, é muito complicado e está muito difícil. Como é que a gente vai para a Judéia? Não vai? Foram. Você não vai? Você vai. Não faz? Vai fazer. Porque nós não decidimos nada. Tudo está no controle do Senhor. Amém. E a última coisa que eu quero dizer: quantos e quantos, semelhantemente a Filipe, estão agindo diferentemente dos padrões humanos pré-estabelecidos, não se importando com o status e nem tampouco com a religiosidade, mas estão agindo conforme ouvem a voz de Deus. E é isso que interessa. Eu tive que pensar em alguns pastores. Quando eu pensei em Deus falando para ele: sai daí e vai para o deserto, ele deve ter pensado: mas é a minha família? Como é que eu vou me sustentar? Algumas frases, perguntas dessas eu ouvi. Medo de obedecer a Deus porque não tem controle do seu futuro. E talvez Deus esteja fazendo de mim um exemplo de desprendimento, de abnegação com o seu futuro. Porque esses homens não tinham essa preocupação. Nenhum deles falava assim: Senhor, quanto que eu vou ganhar? Como é que vai ser a minha aposentadoria? E esses homens tinham mulheres, tinham filhos, tinham famílias. Ah, mas naquela época, você não venha levantar essa questão. Naquela época eles eram porcaria, não. Naquela época esses caras viraram o mundo de cabeça para baixo. A igreja de Jesus enfrentou os Césares. A igreja de Jesus enfrentou os imperadores.
sem pegar numa arma. Hoje a igreja tem que ter gente lá no Senado, no Congresso. A igreja não precisa disso. E se alguém me ouvir falar isso, no dia seguinte, eu sou um herege, bota na internet, por favor, em nome de Jesus, essa mensagem. Vamos esquecer de nós. Fala isso para quem está falando. Vamos esquecer de nós. Se você puder falar com fé, fala. Vamos esquecer de nós. Porque Deus não se esquece de nós. Amém. O Júnior e a Fabiane não vieram. Eu queria muito que vocês conhecessem o Júnior. Um militar reformado, alta patente, não queria saber nada de Jesus quando estava em Recife. Um dos problemas conjugais de Fabiane e Júnior era a incredulidade, a frieza de Júnior com o Senhor. Ele ia por ir, porque ela ia. E eu estou falando isso porque eu falei na frente dele, no grupo, falei no grupo de vida em João Pessoa e falei no grupo de vida lá em Recife. Rapaz, nós passamos horas, eu vi aquele homem na minha frente, me fazendo perguntas teológicas, me mostrando livros que ele está estudando, que ele está lendo. Eu fiquei tão feliz. A casa de Recife, que a gente ficou hospedado, o André só queria saber de surfar e tocar guitarra no culto. Hoje o André é um líder de um grupo de vida da igreja. O André tinha medo de abrir a boca quando ele chegava e falei no dia. Eu falei, qualquer dia eu te chamar para fazer uma oração. Não, bicho, pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu vou ficar engasgado, eu não vou conseguir. Ele fugia de mim como o diabo foge da cruz. Aí eu vejo lá na casa dele, o senhor pode trazer uma palavra? Eu falei, aí ele iniciou, ele toca, ele é músico. Ele iniciou a reunião, falando, gente, Deus seja louvado, estou muito feliz hoje. Meu mentor, alguém que me fez voltar para a igreja, está hospedado na minha casa, e Deus me falou para ele trazer a palavra para nós hoje aqui. Fez uma oração, dirigiu o louvor, depois de ter feito barba, cabelo e bigode, ele me chamou, bispo, a palavra é sua. Como eu fiquei muito grato a Deus. Eu quero fazer isso de você, Ricardo. Amém. Renato. Amém. Alexandre. Até o Barão. Amém. Até o Barão. Amém. Rondinelli, então, rapaz, aquele padre educado, aquele padre. Até o Rondinelli. Sabe por quê? Não há sucesso sem sucessor. Meu ministério, não posso dizer que vai ser um fracasso, porque eu já deixei muita gente aí na rua, nos púlpitos pregando. Mas se eu não morrer, é porque Deus ainda está querendo que eu faça mais. E não me importa se é meia dúzia, Marquinhos, não importa se é meia dúzia. Que seja um, já vai ser mais um, com a garra de Deus, com a unção de Deus, para batizar pessoas em nome de Jesus. Amém. Entenderam, gente? Então, vocês estão entendendo o que está dentro do meu coração. Quero ver vocês orando pelos enfermos. Eu quero que a igreja funcione sob minha direção até o momento que Deus quiser, até o momento que Deus queira, mas eu quero vê-los cada um ocupando, sabe, os eventos, a recepção. Está faltando isso, fazendo a igreja funcionar. Vamos ficar em pé.